Jornal CBN em Salvador. Muito bem, Jornal da CBN, é hora de entrevista, matéria especial. Estamos na linha aqui na CBN com Frederico Mourão. Frederico Mourão, executivo, mochileiro e fotógrafo. Ele é o responsável pelos 60 cliques da exposição. Nome da exposição, Sair para Dar uma Volta, que está no Shopping Guatemi, Salvador. Estamos já em contato com o Frederico. Alô, Frederico Mourão, bom dia. Bom dia, como é que vai? Tudo bom? Você é de onde, Frederico? Sou carioca, mas a família toda é nordestina. Pai cearense, mãe sergipana e moram por aqui em Salvador mesmo. Como e quando você teve a iniciativa dessa viagem e sair fotografando pelo mundo? Na verdade, era um sonho de adolescência que eu queria realizar. Então, eu larguei a vida de executivo, me planejei muito bem planejado e saí durante 20 meses para dar uma volta ao mundo por 25 países. A ideia da mochila é porque facilita muito você viajar pelo mundo dessa maneira. Pois não. E quais os principais países que você passou e fotografou? Olha, eu passei por 25 países, citar todos seria um pouco longo, mas os que mais me chamaram a atenção, principalmente o Tibete, o Nepal, a Índia e a China. Agora, alguns países do Oriente Médio também foram muito interessantes. Inclusive, foi muito difícil selecionar 60 fotos entre as 7.000 que eu tirei nessa viagem, né? Então, o shopping me pediu para selecionar as melhores e é mais ou menos como escolher qual que você gosta mais entre teus filhos. Então, separar das 7.000 foi muito complicado. Agora, é preciso ter muito capital, muito dinheiro para fazer essa aventura, Frederico? Não, na verdade não. A maioria das pessoas fica impressionada porque acha que você tem que ser rico para fazer alguma coisa como essa. Claro que não é qualquer dinheiro que você faz. Mas o orçamento da viagem de 20 meses, o orçamento mensal era de $1.000. Porque a maioria desses países da Ásia e do Oriente Médio são muito baratos. Você fica em pousadas na beira do mar, no Vietnã, por exemplo, a $5 por dia. Então, seu gasto é muito baixo. Então, é muito fácil você fazer essa viagem. Depende só de um bom planejamento. Tão bom que eu passei 2 anos viajando e não peguei nenhum inverno. Então, isso depende muito de como você estrutura. Então, a ideia do shopping era expor essas 60 fotos. E, além das 60 fotos, eu estou lá hoje e amanhã fazendo tarde de autógrafos do livro que nasceu dessa viagem também. Ah, tá. Uma curiosidade nossa, você passou por um país devastado pela guerra contra os Estados Unidos, que foi o Vietnã. O que é que você fotografou lá? O que é que você viu no Vietnã? Na verdade, ele foi devastado pela guerra com os Estados Unidos até 74. Isso. Hoje em dia, o Vietnã, por incrível que pareça, ele tem mais resorts no litoral do que o Brasil. Ele vive cheio de europeus do norte, principalmente dinamarqueses, suecos, finlandeses, alemães, então noruegueses. Então é um país que já foi devastado, mas ele está totalmente reconstruído. Os resorts na praia são muito bem cuidados, muito bem feitos. É só uma ideia que a gente tem pela própria propaganda que a gente vê na televisão, na mídia, né? A gente acha que o Vietnã ainda está devastado e está longe disso. É um país muito bem arrumado. Os norte-americanos destruíram o Vietnã e hoje mesmo eles reconstruíram também o Vietnã, né? Exato, porque quem investe na reconstrução desses países são os próprios países ocidentais. Eu estive no Camboja e o Camboja está tanto sendo reconstruído com capital alemão. Eles investem nisso. E o Vietnã, o capital americano e escandinavo. Então, essa impressão que a gente tem muito da violência em alguns países, por exemplo, eu estive na Síria, que é considerado um dos países do eixo do mal pelos Estados Unidos, e não tem nada lá que funcione diferente do que a gente vê. Principalmente algumas ruas que eu andei numa cidade chamada Alepo, eu me senti como se estivesse andando na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Porque a Rua da Alfândega no Rio, para quem não conhece, ela foi toda construída por sírios e libaneses. Pois não. É extremamente interessante por isso. O que é que você fotografou de interessante? O que é que você viu nesses lugares que você passou? O que é que lhe chamou a atenção? O que é que você procurava fotografar? Eu tentava deixar a sensibilidade fluir. Então existem momentos que eu estava sentado na beira de um lago na Nova Zelândia e tinha uma cena extremamente bucólica. Ou, por exemplo, o dia que eu encontrei um grupo de monges tibetanos tomando banho, monges budistas, na verdade, tomando banho numa cachoeira no Laos. Eu tirei a foto com eles ali. Eu tirava foto de algumas pessoas típicas do local, museus não, digamos assim, algumas ruínas muito interessantes que tem no Camboja, de um templo que ficou abandonado por mais de 1000 anos, e as árvores cresceram enraizadas por entre as pedras. Então, tem várias fotos que eu ia andando pelos lugares, eu não ficava focando o que eu vou tirar, o que eu não vou tirar. O que eu gosto muito é de me misturar com as pessoas, andar pelas ruas.
Então, nesse movimento pelas ruas, nesses becos que eu andava, pelas ruas do Egito, pelas ruas da Jordânia, pelas ruas da China, eu fui aproveitando as oportunidades de momentos que aconteciam e que não eram previstos. Por isso é que a exposição é muito interessante. As pessoas que forem ao terceiro piso do Shopping Iguatemi olhar a exposição, que vai até o dia 1º de junho, quer dizer, tem tempo suficiente para isso, as pessoas vão sentir como se elas estivessem lá no momento, porque a sensibilidade que eu tive, modéstia à parte, claro, a sensibilidade que eu tive para ver o que estava acontecendo naquele momento, é que aquele momento necessitava uma foto, necessitava ser guardado. Então, no Muro das Lamentações, por exemplo, em Israel, tem uma cena onde tem um rabino rezando e do lado tem um rapaz com roupa militar e um M16 pendurado, rezando também no Muro das Lamentações. Então foram momentos assim que, com um pouco de sorte também, e de você deixar fluir a sensibilidade, aconteceram. M16, que ele se refere, é um fuzil automático. Bom, Frederico Mourão, há uma pergunta aqui de um dos nossos companheiros aqui de equipe. Eles perguntam, eles fazem a seguinte indagação: se você acha que de alguns países que você passou, o Brasil tem muito que aprender, o Brasil tem muito que absorver de alguns desses lugares, enfim. Eu acho que, na verdade, todos os países têm muito que aprender um com os outros. Tem algumas ações que são melhores em alguns países e piores em outros. É mais como você fazer um benchmarking, você analisar o que tem de melhor numa terra e tentar trazer para a sua, adaptando, claro, a sua cultura. Porque não dá para você trazer uma visão totalmente budista que existe no Sudeste Asiático para um país que é praticamente 80%, 70% católico, que é 90% cristão, como o nosso país. E ideias também que as prefeituras, as cidades aplicam. Agora, a ideia de você conviver com outros povos, é muito interessante você poder viajar e entender como os outros povos se relacionam. Porque a gente fica muito fechado aqui na nossa terra e muitas vezes a gente só sai para conhecer Europa e Estados Unidos. E que a gente funciona da mesma maneira, basicamente. Afinal de contas, nós fomos colônia de um país europeu e temos uma ligação direta com os Estados Unidos. Agora, quando a gente vai para a Ásia e vê a maneira que eles regem as suas vidas com espiritualidade, com muito trabalho, com organização, com dedicação, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia trazer para cá. Você está um pouco mais ligado ao mundo, cada um com a sua crença, claro, mas ao mundo que a gente ou desconhece, ou o mundo espiritual, o mundo dessa energia que existe. Então, a maneira que os orientais lidam com isso, ela é muito mais, se é que eu posso dizer isso, sólida do que a maneira como a gente lidar. Ok. Desculpa. Pois não. Ô Frederico, você está lançando um livro. Nesse livro, além das fotos, você também legenda os acontecimentos, explica os acontecimentos em relação às fotos que aparecem, tem um texto? O livro se chama Sair para Dar uma Volta. Ele, na verdade, não é um livro de fotos. Ele é um relato da viagem, das sensações que eu tive, das impressões, das coisas que eu vi, de como me senti, de como os países pareceram, dos paralelos que eu traço entre os países que eu visitei e o Brasil, porque, claro, eu sou criado aqui, eu vivi aqui a minha vida inteira, então o meu parâmetro é o Brasil. Então, o livro conta isso. Ele tem 482 fotos nas suas 430 páginas, ele tem fotos espalhadas para poder alimentar o texto que está ali. E dessas fotos, eu selecionei algumas para botar na exposição. Então, o livro é um livro de relatos de viagem, se chama Sair para Dar uma Volta, que eu quis demonstrar com o título que você sair para dar uma volta pelo planeta é uma coisa simples, não é uma coisa cara, desde que você planeje e seja muito bem organizado. Tanto assim que hoje eu traço um paralelo entre a organização, o planejamento dessa viagem e uma palestra que eu faço em relação à vida corporativa. Que a vida corporativa depende muito de planejamento, de meta, de adaptabilidade, flexibilidade. E eu criei um paralelo entre a viagem e o mundo corporativo, no qual tenho 20 anos de experiência. Ok, a função do repórter é perguntar: quanto é que você gastou nessa viagem, Frederico? Como eu te falei, o orçamento foi de $1.000 por mês. Eu viajei 20 meses. Teoricamente, $20 mil. Mais a passagem de avião, o seguro de saúde. Então, na verdade, os 20 meses me custaram $25 mil. E você tinha patrocínio? Uma viagem como essa do que você sentado no sofá da sua casa assistindo televisão o dia inteiro, sem sair de casa. E você tinha patrocínio, alguma coisa? Teve alguém que apoiou o seu trabalho? Não. Como eu te falei, eu sou um executivo de carreira. Eu já tive experiências em grandes empresas de telecomunicações. E eu tinha um fundo de caixa
que me bancou durante essa viagem e que não foi dizimado totalmente por essa maneira que eu te falei. Viajar como mochileiro, você come em bons lugares, você dorme em lugares limpos e tranquilos, com banheiros limpos, camas limpas, seguro, e você paga muito pouco, porque é muito barato viajar pela Ásia e pelo Oriente Médio. Nessas zonas militarizadas, zonas de guerra que você passou, de conflitos internacionais, você teve algum apuro, algum problema ou não? Não, na verdade, eu não vi acontecer nenhum problema. Eu estive no Nepal, que tem um problema entre a guerrilha maoísta e o rei, mas eles estão se acertando. Inclusive é interessante que você vai passando na estrada e tem blitz. Então, às vezes, você passa por uma blitz que é da guerrilha, depois passa por uma blitz que é do governo. Mas não tem nenhum atrito. Eu estive na Síria, que é considerado o eixo do mal pelos Estados Unidos. E é um país totalmente pacífico, lógico. Você vê estruturas militares como em qualquer outro país. Eu passei por Israel, que até teve uma reportagem há pouco tempo numa emissora de televisão, numa sexta-feira, mostrando sobre a tranquilidade que é Israel. Então, na verdade, eu sequer vi algo que pudesse me remeter a uma situação de conflito internacional. Todos os países que eu passei, por incrível que